Bom dia a todos do canal. Hoje vamos abordar o assunto aterosclerose. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um link e compartilhe com os colegas para ajudar o nosso canal. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Doença da artéria coronária no passado. A identificação e tratamento da doença cardíaca focalizavam homens brancos e de meia idade. Contudo, estudos posteriores mostraram que outros segmentos da população também eram gravemente afetados por condições cardíacas. A doença cardiovascular é a principal causa de morte, nos Estados Unidos, para homens e mulheres de todos os grupos étnicos e raciais, e um número maior de mulheres morre de doença cardiovascular do que de todos os tipos de câncer combinados. Assim afirma a American Heart Association. A doença da artéria coronária, DAC, é o tipo mais prevalente de doença cardiovascular. Por esse motivo é importante que as enfermeiras se familiarizem com os diversos tipos de condições das artérias coronárias e com os métodos para avaliação, prevenir e tratar esses distúrbios por meios clínicos e cirúrgicos. A aterosclerose coronariana é a cardiopatia comum no mundo atual, que constitui um acúmulo anormal de substâncias lipídicas, ou gorduras de tecido fibroso na parede vascular. Essas substâncias criam bloqueios ou estreitam o vaso de tal modo que há a redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Estudos indicam que a aterosclerose envolve uma resposta inflamatória repetitiva para a lesão da parede arterial e uma alteração nas propriedades biofísicas e bioquímicas das paredes arteriais. Embora alguns especialistas discordem sobre o modo pelo qual a aterosclerose se inicia, eles concordam que a aterosclerose é uma doença progressiva que pode ser contida e, em alguns casos, revertida. Fisiopatologia. A aterosclerose começa como estrias gordurosas, lipídios que são depositados na camada íntima da parede arterial. Embora se acredite que elas sejam os precursores da aterosclerose, as estrias gordurosas são comuns, mesmo na infância. Ademais, nem todas se desenvolvem em lesões mais avançadas. O motivo pelo qual algumas estrias gordurosas continuam a se desenvolver é desconhecido, embora os fatores genéticos e ambientais estejam envolvidos. O desenvolvimento continuado da aterosclerose envolve uma resposta inflamatória. Os linfócitos T e os monócitos, que se transformam em macrófagos, infiltram-se na região para ingerir os lipídios e, em seguida, morrem. Isso faz com que as células musculares lisas dentro do vaso proliferem e formem uma capa fibrosa sobre o núcleo gorduroso morto. Esses depósitos, chamados de ateromas ou placas, fazem protrusão para dentro da luz do vaso, estreitando e obstruindo o fluxo sanguíneo. Se a capa fibrosa da placa for espessa e a coleção lipídica permanecer relativamente estável, ela pode resistir ao estresse decorrente do fluxo sanguíneo e do movimento do vaso. Se a capa for fina, o núcleo lipídico pode crescer, fazendo com que ela se rompa e produza hemorragia dentro da placa, possibilitando o desenvolvimento de um trombo. O trombo pode obstruir o fluxo sanguíneo, levando à morte cardíaca súbita ou a um infarto do miocárdio agudo, o qual consiste na morte do tecido cardíaco. As estruturas anatômicas das artérias coronárias as tornam particularmente suscetíveis aos mecanismos da aterosclerose. As artérias se torcem e se viram à medida que suprem o sangue para o coração, criando locais suscetíveis ao desenvolvimento do ateroma. Embora a doença cardíaca seja mais frequentemente causada pela aterosclerose das artérias coronárias, outros fenômenos diminuem o fluxo sanguíneo para o coração. Os exemplos incluem o vasoespasmo, constrição ou estreitamento súbito, de uma artéria coronária, trauma miocárdico em decorrência de forças internas ou externas, doença estrutural, anomalias congênitas, suprimento diminuído de oxigênio, em razão da perda sanguínea aguda, anemia ou pressão arterial baixa, e demanda aumentada de oxigênio, causada pela frequência cardíaca rápida, tireotoxiose ou ingestão de cocaína.
Manifestações clínicas. A aterosclerose coronariana produz sintomas e complicações de acordo com a localização e grau de estreitamento da luz arterial, formação do trombo e obstrução do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Em geral, esse comprometimento para o fluxo sanguíneo é progressivo, gerando um suprimento sanguíneo inadequado que priva as células musculares do oxigênio necessário para a sobrevida. A condição é conhecida como isquemia. A angina de peito refere-se à dor torácica que é produzida pela isquemia miocárdica. Em geral, a angina de peito é causada por aterosclerose coronariana significativa. Quando a diminuição no suprimento sanguíneo é suficientemente grande ou tem duração suficientemente longa, podem sobrevir a lesão irreversível e morte das células miocárdicas ou rim. Com o passar do tempo, o miocárdio irreversivelmente lesionado sofre degeneração e é substituído por tecido cicatricial, gerando inúmeros graus de disfunção miocárdica. A lesão miocárdica significativa pode provocar o débito cardíaco inadequado, e o coração não consegue suprir as necessidades de sangue do corpo, o que é chamado de insuficiência cardíaca, IC. Uma diminuição no suprimento sanguíneo a partir da DAC pode, até mesmo, fazer com que o coração pare subitamente, um evento que é denominado morte cardíaca súbita. A manifestação mais comum da isquemia miocárdica é o início agudo de dor torácica. Entretanto, um estudo epidemiológico de pessoas em Framingham, Massachusetts mostrou que quase 15% dos homens e mulheres que sofreram IMS estavam totalmente assintomáticos. Outro estudo demonstrou que 33% daqueles diagnosticados como IM não se apresentaram na emergência com dor torácica. Aqueles sem dor torácica em geral são idosos ou mulheres ou têm diabetes ou uma história de insuficiência cardíaca. Demonstrou-se que as mulheres apresentam sintomas mais atípicos de isquemia miocárdica que os homens. Demonstrou-se que a incidência de angina prodrômica é muito menor em pacientes com mais de 70 anos de idade. As outras manifestações clínicas da DAC podem ser as anormalidades assinaladas por alterações no eletrocardiograma ECG, altos níveis de enzimas cardíacas, disritmias e morte súbita. Fatores de risco. Os principais fatores de risco são tabaco, hipertensão, níveis de lipídios sanguíneos elevados, história familiar de doença cardiovascular prematura, parente de primeiro grau com doença cardiovascular aos 55 anos de idade ou menos, para os homens, ou com 65 anos ou menos, para as mulheres, idade maior 45 anos para os homens, maior 55 anos para as mulheres. O ATP3 aborda a prevenção primária, prevenção da ocorrência da DAC, neste caso é o padrão para o tratamento do colesterol. O ATP3 continua a identificar a lipoproteína de baixa densidade, LDL, e a prevenção secundária, prevenção da progressão da CAD. Fatores de riscos não modificáveis. História familiar de cardiopatia coronariana, idade crescente, sexo, raça. Fatores de riscos modificáveis: nível sanguíneo elevado de colesterol, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, falta de estrogênio nas mulheres, inatividade física, obesidade. Aguardem o segundo vídeo sobre aterosclerose, onde vamos abordar sobre prevenção e ações de enfermagem que ajudam no tratamento, cura e controle desta afecção. Bom dia a todos, inscreva-se no canal e compartilhe.